Você que está estudando para a segunda fase do AB, está imaginando aí quais são as peças que podem aparecer na prova em direito constitucional? Poxa, professor, acho que vai cair uma habeas data, tá? O que é que eu preciso fazer para poder identificar essa peça? Galera, segunda fase do AB, nós temos o tema dos remédios constitucionais. Até aqui tudo bem? É proteção de direito fundamental, tá? E de direito subjetivo do autor. Tutela subjetiva, e a banca vai trazer esse elemento para vocês. Ela vai demonstrar que você estará diante de um caso concreto, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, que tem o seu direito fundamental sendo violado. No caso do habeas data, vale uma observação. Estamos diante de um direito fundamental muito próprio, que é o direito à informação, previsto inclusive no artigo 5º, inciso 33 da nossa Constituição. Você pode citar isso na hora da prova. Mas não é qualquer informação, é uma informação pessoal própria do impetrante, que diz respeito à própria figura que irá ajuizar aquela ação, ou impetrar, o habeas data. São informações pessoais próprias, mas que também estão constando em um banco de dados, tá, do poder público, de entidades governamentais, ou até mesmo entidade de direito privado que tem um caráter público. Porque se a informação estiver no banco de dados e não tiver caráter público, for uma informação em um banco de dados privado estritamente, não haverá o cabimento do habeas data. Mas a FGV, se quiser cobrar o habeas data, ela vai colocar lá banco de dados do poder público. E isso é importante. Agora, o detalhe, não é apenas a obtenção da informação, a retificação de dados também pessoais, dados próprios do impetrante, quando não se prefere fazer por um processo judicial, administrativo, mas a retificação de dados pessoais constantes em um banco de dados do poder público também é uma hipótese de cabimento do habeas data, como a FGV já cobrou essa situação, cobrou a retificação de dados pessoais. E tem uma terceira hipótese de cabimento que está previsto na Lei 9.507 de 97, que é a lei que rege o habeas data, que seriam os registros nos assentamentos do interessado de um dado que é verdadeiro, mas que precisa ser objeto aí de uma contestação, até mesmo uma explicação. Essas três hipóteses de cabimento nos trazem a segurança para dizer, olha, vai cair uma delas e, estando presente em uma delas na hora da prova, estaremos diante de um habeas data. As duas primeiras hipóteses, que é obter ou conhecer a informação pessoal ou própria, e a retificação é até mais comum. Em relação ao habeas data, tem um detalhezinho aqui que você não pode esquecer, que é o seguinte: tem um princípio lá na nossa Constituição, que é o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Artigo 5º, lá, inciso 35, que vai nos dizer, em linhas gerais, o seguinte: olha, o indivíduo pode renunciar à via administrativa e já buscar o Poder Judiciário. Mas no caso do habeas data, é uma exceção a esse princípio. Então, primeiro eu preciso ir à via administrativa, pedir a informação, e diante da recusa da informação ou decurso do prazo que está previsto lá no artigo 8º da lei do habeas data, é que eu tenho a possibilidade desse remédio. Portanto, na hora da prova, você abre um capítulo próprio e coloca esse artigo 8º indicando a recusa em se prestar as informações administrativas. É uma peça relativamente simples, a gente vai demonstrar a hipótese de cabimento, lembrando de citar o artigo 5º, inciso 72, lembrando de citar esse capítulo da recusa, e vale uma atenção especial também ao pedido principal, que está previsto no artigo 13 da lei do habeas data. Aí pode citar também a notificação da autoridade coatora, pode também requerer a intimação do Ministério Público, tudo isso está disponível lá na lei do habeas data. A gente vai citar lá o artigo 12, o artigo 9º, o artigo 8º, e principalmente o artigo 13, que é o pedido principal. Então fiquem ligados, uma grande revisão aqui em 5 minutos do habeas data, para que vocês possam fixar essa ação, que é um remédio importante, quem sabe não cai na prova de vocês. Se você gostou desse conteúdo, aproveite para deixar seu like, ative as notificações, aqui tem um sininho, inscreva-se no canal, é importante para receber dicas aí atualizadas em relação ao estudo para a segunda fase, e tem um grupo exclusivo de estudo que você pode participar lá no WhatsApp, é um grupo gratuito, tem dicas, materiais, questões, tudo à disposição de vocês nessa jornada de segunda fase, tá bom? Grande abraço, meus amigos, até a próxima dica.